Idade Média, Sociedade Medieval. Gente, vamos começar a falar da sociedade medieval e sua divisão. Dá uma olhada aí na tela. Olha só essa pirâmide, é uma pirâmide social. Na pirâmide social, cada extrato dela, cada pedaço dela, veja só que ela está dividida em três partes. Cada pedaço desse corresponde a um extrato social. Então, às vezes a gente fala na sociologia, principalmente, em estratificação social. Estratificar é dividir, então é como a sociedade é dividida. Olha só, no topo dessa pirâmide está o clero, no meio dessa pirâmide está a nobreza e na base da pirâmide estão os servos. É claro que o tamanho de cada um desses estratos não corresponde ao número de pessoas de cada uma dessas classes sociais. Tá? O clero, por exemplo, ele corresponde a 2% da população medieval. A nobreza corresponde a mais 2%. Então, sobram 96% da população medieval que corresponderia aos servos, ou seja, as pessoas comuns, os populares, os camponeses. Tá? Olha só, aqui a gente tem uma descrição um pouco melhor. Né? O clero são os representantes da igreja. É uma classe que tem enorme prestígio social. Representa os bispos, párocos, padres, monges, todo mundo que é ligado à atividade da igreja, que é uma atividade muito diversificada. Você tem atividade intelectual, que são os caras que fazem cópias e ficam fazendo ilustrações e cópias das escrituras sagradas, que fazem interpretações das escrituras sagradas, são os caras que cuidam das bibliotecas, são os caras que cuidam do saber, são os caras que cuidam dos costumes da população, ou seja, orienta a população em como agir, como proceder, que tipo de comportamento deve ter no dia a dia, o que é certo fazer para eu garantir a minha vida no pós-morte lá junto de Deus, como devo me comportar, como devo educar meus filhos, como devo constituir família, por exemplo. Tá? Então, tudo isso são normas que são orientadas ali são fundamentadas, formuladas e orientadas pelos membros do clero. E isso vai desde o Papa, que é o representante máximo, até o padre da cidade. Tá? Então, dentro do clero há uma divisão, claro, e possui muitas ramificações que se espalham desde lá de Roma, né, até as cidades do interior, em qualquer lugar do mundo cristão. Né? E então esse é o clero. Abaixo do clero, mas também com enorme prestígio social, temos a nobreza. A nobreza ela não trabalha com as questões da fé, as questões intelectuais que o clero cuida. A nobreza está mais preocupada com as questões políticas e militares, tá? Porque política e militarismo tem tudo a ver, uma vez que são os nobres, que são os donos dos feudos, são os senhores feudais, os senhores das terras, os donos das grandes propriedades, tá? E são os caras que são treinados e que transmitem a educação militar de pai para filho, formando ali uma classe altamente militarizada e que conhece também as leis, o domínio do ferro, dos escudos, das armaduras, o manejo dos cavalos, tudo aquilo que é necessário para a vida militar e para a vida política. São os caras também que fazem diplomacias, né? Que fazem alianças entre reinos, tá? Porque a gente já viu que na sociedade medieval, a sociedade medieval é formada por vários reinos, né? E em cada reino há senhores feudais, né? Era um mundo rural. E dentro desses feudos vocês têm
um grande número de servos camponeses trabalhando, tá? Que não são os donos das terras, mas trabalham para os nobres em troca de proteção militar e em troca da vida religiosa oferecida pelo clero. E os servos produzem os alimentos para alimentar a nobreza, o clero e eles mesmos, tá? Então, nessa relação, gente, os servos formam a maior parte da população, tá? É o povão, somos nós e a maioria são todos analfabetos, tá? E trabalham com a sua mão de obra, né? Oferecem o seu trabalho. E isso inclui, assim, desde os caras que trabalham no campo, na agricultura, né? Pegando no machado mesmo, até os caras que fazem pequenos artesanatos, né? Por exemplo, constroem objetos de madeira, constroem roupas, sandálias, ferramentas. Tem também camponeses que trabalham, que erguem muros, pedreiros, tá? Todo tipo de atividade manual está incluída ali nos servos, ok? Desde o campo até objetos de vestuários, tá? E há uma série de obrigações esses servos na relação que eles têm com os seus senhores feudais, tá? Isso a gente tem que dar uma olhada então em cada um desses itens que corresponde a uma das obrigações pagas pelos servos, né? A primeira é a chamada corveia. Olha aqui, corveia. A corveia é o trabalho gratuito dos servos na agricultura e nas construções, como por exemplo pontes, fortificações, né? Fortificações são importantes para proteger os senhores feudais, para protegerem os feudos, e são altamente fortificados com pedras, né? E são muros altos. Quem é que vai construir isso? São os servos. Quem é que vai construir pontos para ligar uma região a outra, né? Ou conectar, passar por cima de um lago, alguma coisa? São os servos. Quem é que vai plantar o trigo? Quem é que vai plantar os leguminosos? São os servos, tá? Então, esse é o trabalho que eles têm que fazer uma vez que estão na propriedade de um senhor feudal. A segunda obrigação é a chamada banalidade. As banalidades. As banalidades são impostos pagos, tá, pelos servos pela utilização da infraestrutura do feudo. Então, para moer o trigo, para fazer o pão, precisa-se de moinho, precisa-se de forno, né? Precisa de um celeiro para abrigar os cavalos, tá? Alimentar os cavalos, dar a ração dos cavalos, limpá-los, né? Tudo isso é a infraestrutura, tá, que existe dentro do feudo e que os servos têm que pagar pelo uso dessa infraestrutura, porque não só ele está produzindo para o senhor, mas ele está produzindo para ele, né? Então, como ele está produzindo para ele também, ele precisa pagar pela infraestrutura. São as banalidades. A terceira obrigação é a chamada talha. A talha é uma porcentagem, né, quase sempre 50%, que é entregue ao senhor pela produção total do que ele produzir no manso servil, né? Então, o servo ele produz para o senhor, produz para ele, e aquilo que ele produz para dentro do manso servil, né, tem que ser entregue, metade do que ele produzir dentro da área que corresponde à produção para ele, tem que ser entregue para o senhor feudal também, né? Por quê? Porque o pedaço de terra que o servo está morando, em tese, corresponde, é de propriedade do senhor, né? Então, tem que pagar pela talha, né?
Outra obrigação paga pelos servos é a mão morta. A mão morta é um imposto assim. Caso você morra na propriedade feudal, a sua família é obrigada a pagar um imposto para o senhor feudal, uma vez que quando você morre, você passa a dar prejuízo para o seu senhor feudal. Então, você tem que pagar um imposto para pagar esse prejuízo da morte e porque você também vai continuar utilizando essas terras, né? Uma vez que você é membro da família desse camponês que morreu, né? O camponês ele não trabalha só, ele tem uma família. Então a família tem que pagar pela mão morta, tá? Para continuar utilizando as terras. Então, e depois temos a quinta obrigação, que é a captação, que é um imposto anual pago individualmente ao senhor feudal. Então é um imposto anual pelo uso da propriedade. Então vocês podem ver, aí tem 5 obrigações, 5 impostos que são pagos pelos servos apenas para existirem dentro daquela propriedade feudal, para poderem sobreviverem, se alimentarem, utilizarem da infraestrutura e existirem dentro daquela propriedade, tá? Então essa vida ela é transmitida de pai para filho, né? Então se você nasceu filho de um camponês, filho de um servo, a sua vida está destinada a ser um servo, tá? Não tem, a gente caracteriza a sociedade medieval como uma sociedade não sem mobilidade social, uma sociedade semi-rígida, uma sociedade onde não há muito deslocamento de uma classe para outra, ou seja, sua vida está predestinada pela condição de nascimento. Né? Nasceu servo vai ser servo, nasceu nobre vai ser nobre. Né? Agora, entre o clero e a nobreza, que são uma pequena porcentagem da população, que são as classes privilegiadas, aqui você pode, de repente, ter uma vida, em vez de seguir a vida militar, você quer seguir uma vida religiosa. Ao invés de seguir uma vida religiosa, você quer seguir uma vida militar. Há uma aliança muito forte, muito estreita entre a nobreza e o clero, né? Para, claro, manutenção dos seus privilégios. Né? A Igreja Católica, ela tinha um papel, ela, como eu disse, ela é muito aliada da nobreza, porque enquanto a nobreza faz o papel militar, a proteção militar, a Igreja Católica dá sentido espiritual para a vida das pessoas, né? E ela precisa também, e ela exerce isso através dos seus ensinamentos, das suas catequeses, da sua igreja poderosíssima. Né? E então há uma aliança muito estreita da Igreja Católica com a nobreza, ok? E olha só aqui, o senhor feudal tinha o poder local, né? Mas era o rei na prática, mas a igreja tinha poder universal. Então, a igreja tem o poder universal e o senhor feudal tem o poder local. A igreja ela era mais poderosa do que os senhores feudais na Idade Média, tá? Ela, inclusive, detinha 1/3 de todas as terras da Europa. Né? 1/3 de todas as terras da Europa eram propriedades da igreja. Isso vai dar uma briga danada lá no final, lá na época moderna, que não, quando chegar lá na época moderna, a sociedade vai ter se transformado muito, vai ter surgido uma nova classe social, que é a burguesia, e a burguesia vai começar a questionar essa ordem vigente da Idade Média, tá? Mas isso é outro assunto que a gente vai ver lá pra frente, ok? Por enquanto é isso que vocês têm que frisar. A igreja é a instituição mais importante da Idade Média, ela tinha um poder universal, né? A gente tem um conceito na história que é esse aqui, o teocentrismo. Né? O teos vem de religiosidade, vem de crença, teos. Né?
e centrismo vem de centro mesmo. Então significa que a religião está no centro de todas as coisas. O teocentrismo é a religião, Deus, é o centro da explicação do universo, de todos os fenômenos da natureza, de todos os fenômenos da sociedade, por que que as coisas são como são, por que que como elas surgiram, por que que elas são assim e para onde elas vão. Tudo isso era explicado a partir do ponto de vista religioso, que por sua vez era monopolizado pela igreja, a instituição igreja. Tá? Esse conceito é importante, tá? Porque quando a gente chegar lá na época moderna, a gente vai ver que vai surgir um movimento chamado renascimento, renascentista, que vai defender o antropocentrismo. O antropocentrismo é o homem no centro de todas as coisas. E ele aos poucos vai substituindo o teocentrismo, né? Ou seja, os caras lá no Renascimento vão questionar essa ideia de que Deus é o centro de todas as coisas e passam a defender que o homem ele pode entender o mundo e todas as coisas e organizar a sua vida na sociedade aqui na Terra, tá? Mas isso é lá na época moderna também. Por enquanto, o teocentrismo é o conceito fundamental para explicar a organização da vida humana na Idade Média, tá? Olha só, divisão, né? A gente ainda está falando da Igreja Católica, do clero. O clero ele pode ser dividido em duas partes, né? Primeiro é o clero secular e o segundo é o clero regular, né? O clero secular são aqueles membros da igreja que são que vivem assim no dia a dia com os fiéis, né? Então é aquele padre, né? O padre da vila, o padre da cidade. Ele é o que vai, né, toma um cafezinho lá com a família do fulano, depois no dia seguinte toma um cafezinho lá na casa do outro fulano, fica sabendo da vida das pessoas, conta aí, meu filho, como é que você tá, o que que você anda fazendo, pecou muito, né, e o fulano de tal, né, como que tá pecando muito, não tá, ó, tem que fazer isso, né, então esse é o cara que vive em contato direto com as pessoas. Então, por exemplo, os padres, os párocos ali, né, é o clero secular. E a gente tem o clero regular. O clero regular são aqueles religiosos que ficam mais afastados da mundanidade, né, que não fica ali tomando cafezinho na casa da família do tal. O clero regular são aqueles monges que ficam afastados, que moram lá no alto das montanhas, vivendo à base de rezas, vivendo à base de jejuns, né? E ficam afastados do mundo, né? Eles têm mais a pegada de ficar ali na espiritualidade mesmo, né? E esse clero regular, eles fazem os trabalhos da preservação dos manuscritos, eles fazem o trabalho de copistas, de intelectuais, toda atividade que é mais voltada para o campo intelectual, para o campo do pensamento, né? E cantam também, né? Tem toda aquela liturgia, né? E eram responsáveis por orientar o clero secular e educar, né? Educar o clero secular em como orientar, né? As pessoas da vida mundana, né? Ok? Então, olha aqui, os monges são os responsáveis pela cópia à mão dos livros, né? Então, esses monges eles tinham um monopólio do conhecimento na Idade Média, né? Na época moderna vai ser diferente, porque a gente vai ter o papel dos cientistas, né? Vai surgir muito assim a burguesia, né? Que é uma classe social nova, né? Ela vai querer se educar cada vez mais, ela vai querer conhecer, ela vai querer ler, vai surgir a imprensa que vai divulgar muito os livros, né? Aqui na Idade Média não, são os monges que são responsáveis pela cópia e pelo conhecimento, né? E as universidades vão surgir na Idade Média, né? A Universidade de Bolonha, por exemplo, a partir do século XI, né? Século XI é lá, 1000, né? 1100, né?
Essas universidades eram universidades totalmente monopolizadas por membros do clero regular, né? Então, ela não era uma universidade como a gente conhece hoje, que você vai lá, tem economia, matemática. Não, lá era o ensino voltado para teologia, ou seja, o ensino das escrituras sagradas, né? As universidades eram assim. Surge a Universidade de Oxford, na Inglaterra, de Coimbra, em Portugal, né? E a de Bolonha, na Itália, que foi a primeira. Tá? Então, as universidades também surgem, tá? Sendo monopolizadas por esses membros da igreja. Né? Olha aqui, temos uma ilustração de um monge copista na Idade Média, viu, gente? Não tinha fotografia, não tinha é, xerox, as coisas eram feitas na mão. Esses monges eram verdadeiros artistas, né? Porque eles faziam as ilustrações, faziam as cópias e ao mesmo tempo eles embelezavam as escrituras. Eram verdadeiros artistas. Esses caras desenhavam muito, muito, muito. E tinha uma caligrafia sensacional. Eles faziam da escrita uma forma de arte também, né? É um saber que se perdeu nos tempos atuais, tá? Mas é bom lembrar também a Inquisição. A Inquisição é uma instituição ligada à Igreja Católica que surge na Idade Média e que vai ser responsável pela punição daqueles que discordavam da Igreja, né? Então todo mundo que discordava do padre ou tinha uma interpretação do mundo diferente da interpretação cristã, tal como pregada pelo Papa, era considerado um herege. Né? E se você abrisse demais sua boca, ganhasse uma fama lá falando coisas que iam contra os valores da igreja ou contra a explicação oficial, você podia ser condenado pelo Tribunal do Santo Ofício, que surge lá no século XII, a partir de 1100. E esse Tribunal do Santo Ofício tem os visitadores, que são os inspetores, né, que eles recebem denúncias e depois vão averiguar essas denúncias e condenar, se for comprovado que o sujeito é um herege, condená-lo. Esse sujeito vai para julgamento, ele passa por perguntas, ele passa por um tribunal. E se ele for julgado culpado, se ele insistir na interpretação, nas coisas que ele estava falando, que vão contra a igreja, ele pode ser punido num auto de fé. O auto de fé é uma cerimônia pública, né, onde o sujeito é punido e ele é queimado vivo no meio de uma praça perante uma multidão que vai lá, né, é domingo, que sai lá dos feudos e vai para a praça pública da vila para observar, para olhar o auto de fé, que era um grande espetáculo, um espetáculo que as pessoas ficavam fascinadas e ao mesmo tempo tinha temor, né? Imagine você lá, de repente, né? Então, o Tribunal da Inquisição condenava hereges os puniam num auto de fé, tá? Então, são três palavrinhas aí importantes para entender a Inquisição medieval, tá? Tribunal da Inquisição, heresia ou hereges e auto de fé, né? Olha só aqui, uma ilustração de um auto de fé. Olha aqui, o sujeito foi aprisionado na praça pública, está sendo queimado aqui, ó, a multidão, né? Os membros do clero aqui, mas o povo está atrás olhando, ó, o povo olhando atrás. Isso aqui provavelmente é em Lisboa, porque olha só os navios aqui. Lisboa é uma cidade que fica no litoral, né? Portugal. E tem uns barcos, os navios, os portugueses eram navegadores, né? Então aqui está o povo vendo, né? Um grande espetáculo. Beleza, gente? Então é isso. Na próxima aula a gente continua com mais Idade Média. Um abraço.